Kafka Ribino, em nosso último episódio, revelou que ele é o Kaiju número 8. Isso para salvar a Divisão 3 de uma mega catástrofe que aconteceria devido à explosão de uma massiva bomba Kaiju. É claro que essa atitude, apesar de muito nobre, poderia acarretar em consequências péssimas para o nosso protagonista. E não deu outra. Ele foi levado para a base de Ariake em Tóquio, tanto para deixar os civis em segurança, quanto para que ele tivesse uma conversinha direta com o diretor da Grande Força de Defesa, o pai de Kikuro, também chamado de Isao Shinomiya. Bom, chegamos a um ponto crítico da história. Kafka estava completamente preso para que nenhuma ameaça pudesse surgir. É nesse momento que ele percebe que, para ele conseguir de alguma maneira sair vivo dessa, ele teria que provar que é um humano e não um kaiju. É nesse momento em que o diretor Shinomiya chega na sala com vários guardas atrás dele. Um dos comandantes que estão com Kikuro, assistindo de camarote, percebe o diretor e diz que se surpreende que ele mesmo foi, mas também conclui que assuntos importantes ele resolve por conta própria. Kafka rapidamente grita que não é um kaiju, e o diretor apenas chama seu gabinete e pede para que soltem ele. Um dos analistas então diz que isso poderia ser muito perigoso, afinal que ele era o Kaiju número 8, mas o diretor só dá uma olhada bem franca e pergunta com quem que ele acha que está falando. O analista solta Kafka e Isao, chega à conclusão que, como Kafka é um Daikaiju, ele poderia facilmente sair dali, ou seja, ele estava sentado por livre e espontânea vontade. Kafka se vira para o diretor e afirma que não é um kaiju, na esperança de que o mais importante da força o escute. Porém, é aqui que Isao aponta uma arma para o nosso protagonista. Kafka se pergunta o quê? No mesmo momento que o diretor atira de forma direta, Kafka sofre o impacto, mas usa seu braço kaiju para se proteger e evitar ferimentos mortais. Kikuro se assusta do lado de fora da sala. Galera, não deu tempo do Kafka se assustar. O diretor logo chegou e fincou suas garras no torso do Kafka. Ele fecha sua mão ao mesmo tempo que diz que ensinará algo ao Ribino. Ele diz que uma criatura que para balas com o próprio corpo não é humano, e sim um kaiju, número 8. O diretor coleta sangue do kaiju, e isso deixa tanto Kafka quanto Kikuro em choque. Algo de ruim vai acontecer agora. Kafka reflete. Ele olha para baixo e rapidamente levanta seu olhar afirmando ao diretor que ele não é o kaiju número 8, e sim Kafka Ribino. E galera, eu no começo do anime e mangá sempre lia Kafka Ribino. Alguém mais lia errado comigo? Ou só eu que passava essa vergonha? Comenta aqui embaixo. Enfim, voltando, temos um olhar frio de Isao. Ele então saca sua arma liberada, ele faz a conexão natural. A sintonia, controles e célula do Kaiju número 8 então são ativadas. E então temos, pela primeira vez, alguém usando uma arma numerada bem na nossa frente. Shinomiya pede para que o Kaiju número 8 morra nessa sua forma então. Ele bate uma manopla na outra e diz que dará início à eliminação do Kaiju número 8. Kafka entra em posição de luta e afirma que não entrará no modo Kaiju completo. Isso porque ele deve provar que é humano. O diretor Isao então desaparece da sua frente. Em um piscar de olhos, uma onda de poder físico atinge Kafka e ele é apenas capaz de ir para trás, perdendo parte do seu braço no processo. Com o nosso protagonista aos céus, Isao olha para ele ao mesmo tempo que vemos o poder das suas garras com o chão totalmente destruído. Kafka percebe que lá vem bomba. E não é que veio mesmo. O diretor prepara uma explosão de energia que atinge Kafka por completo. O impacto é tão poderoso que simplesmente destrói toda a parede da sala. O comandante, que apenas assiste com Kikuro, afirma que o diretor ainda está em forma, enquanto a própria Kikuro se mantém super assustada. E não é pra menos, galera. Esse cara já foi tido como o mais forte na história da tropa. Kafka é incapaz de continuar a luta sem ao menos fazer uma transformação parcial em Kaiju número 8. Ao ver a cena, o diretor afirma que agora sim ele está mais parecido com um Kaiju, e não dá nem tempo. Ele já parte para cima com mais um soco que cria uma cratera no chão. Kafka olha o impacto do golpe e percebe que terá que desviar até Isao chegar no seu limite. Mas então algo estranho começa a acontecer. O corpo do nosso protagonista começa a reagir de uma maneira esquisita, e essa é a mesma sensação de quando ele enfrentou o Kaiju número 9 e o 10. Kafka percebe que o diretor está emitindo uma aura de um Daikaiju, o que faz todo sentido, pois a força do número 2 está totalmente no diretor agora. O vice-diretor da tropa, Kenji Itami, conta para nós a história do Kaiju número 2. Ele afirma que esse Kaiju foi quase capaz de destruir completamente Sapporo, inteira em 1972. Ele tinha um poder de destruição gigantesco junto com um forte orgulho que o acompanhou até o momento da sua morte. E essa manopla que o diretor estava usando foi criada usando o próprio número 2 como base. Assim,
O único que é capaz de usar essa arma super poderosa é o pai de Kikoro, Isao Shinomiya. O diretor ataca com um direto que Kafka desvia. Nosso protagonista se lembra da fala da sua amiga, dizendo sobre as armas numeradas e percebe que não pode ser atingido. Ele precisa desviar, porém nesse momento, Kafka perde o controle da maioria dos seus membros e leva um ataque super poderoso na sua barriga. Ele só consegue se lamentar porque agora realmente lascou. Porém, contudo, todavia, somos completamente surpreendidos quando vemos que Kafka entrou em seu modo kaiju completo. Ele parou o soco do diretor sem muitas dificuldades, então, meus amigos, o show iria começar. Isao logo declara que finalmente Kafka se mostrou de verdade. Porém, ao olharmos para o nosso protagonista, vemos que ele está de um jeito diferente, totalmente sem emoção. Isso é algo que a própria Kikoro percebe. Ele está totalmente frio e sem humanidade em si. Assim, vemos o kaiju número 8 de uma maneira que nunca vimos antes. Ele solta um grito tão poderoso que amedronta todos. Esse grito é tão forte que limpa a área de escombros e até mesmo trinca o vidro que separa o lado de dentro do lado de fora. Kikoro percebe que tem algo de errado e Kafka, dentro da sua consciência, se pergunta o que é isso. O corpo dele simplesmente não queria obedecer. O kaiju número 8 entra em um estado de fúria e entra em um modo de ataque. Kafka percebe que se isso continuar assim, ele não conseguirá provar que ele é um humano. E algo muito estranho acontece. Ainda dentro de Kafka, um kaiju, aquele mesmo que entrou dentro de Kafka no primeiro episódio, se apresenta, apenas com as falas matar e kaiju. Enquanto isso, no lado de fora, o kaiju número 8 parte para cima de Isao Shinomiya. Ele avança com direto e o diretor consegue desviar, ao mesmo tempo que pensa como o kaiju é rápido. Mas ainda assim, é apenas uma besta que não coordena seus ataques. Como o kaiju errou, ele então torceu seu corpo quebrando alguns ossos apenas para acertar o diretor de cima para baixo. O soco foi super poderoso, mas Isao consegue bloquear e perceber que isso sim foi um ataque suicida que se apoiou no fator de cura. Afinal, mesmo que o kaiju se quebre inteiro, ele vai voltar ao normal. O kaiju número 8 então prossegue com uma sequência lascada de golpes mega poderosos que deixam Kikoro super assustada. Isao percebe que se não fosse a arma do número 2 e seu escudo, ele já teria ido de arrasta para cima. Ele então sai debaixo do kaiju em um piscar de olhos e prepara seu estilo de combate da tropa segunda forma. Explosão de força. Esse ataque é mega poderoso, capaz de jogar o kaiju para trás e feri-lo de maneira surpreendente. O tapa-olhos então diz que esse tipo de ataque, que aumenta o alcance com uma explosão sônica, foi típico do kaiju número 2. Isao se pergunta onde está o núcleo e logo percebe que o núcleo do kaiju estava atrás dele. Sim, meus amigos, o kaiju número 8 foi capaz de usar seu próprio corpo como distração para afastar o núcleo e assim se regenerar. Kafka, do lado de dentro, percebe o quão insano é o estilo de luta de Isao e percebe que está chegando no seu limite. E então temos uma troca de socos em uma magnitude estrondosa. O chão se quebra, as paredes começam a se quebrar também e as pessoas do lado de fora só conseguem ficar assustadas. Afinal, essa era a base mais forte que existe. O vice-comandante então afirma que é isso que acontece quando os kaijus número 8 e número 2 decidem se enfrentar, simplesmente cara a cara. Que cena da hora, né, galera? Kikoro se surpreende. Isso porque seu pai estava lutando de igual para igual com um kaiju numerado. O vice-comandante então diz que é estranho, porque se Isao quisesse matar ele já teria matado no começo. Aparentemente, ele só está testando e colocando pressão por vontade. Kikoro logo percebe que seu pai pode estar possivelmente querendo dar uma chance ao Kafka, uma chance de sobreviver e mostrar o seu valor. Isao Shinomiya se prepara para um ataque feroz, mas, quando ele percebe, já está tarde demais. O kaiju número 8 está imponente na sua frente, e as forças do kaiju número 8 superaram completamente as suas expectativas. O diretor possivelmente vai perder ali e agora. Kafka precisa dar um jeito nisso. Para salvar o diretor, Isao então percebe o kaiju partindo em sua direção. Ele apenas consegue desviar e tentar ativar sua segunda forma do estilo de combate da tropa, porém sem muitos resultados. Kafka foi bem mais poderoso e conseguiu mandar o diretor contra a parede. Isao tenta se recompor e bate suas manoplas para sintetizar uma bola de energia que ele lançaria contra o kaiju. O número 8 é atingido, porém, logo consegue reverter esse poderoso ataque em um grito supersônico que joga o diretor mais uma vez para trás. Kafka consegue perceber o quanto essa situação está ruim, ele precisa parar. O kaiju pega Isao e o joga na parede, quebrando a mesma. Isao cospe sangue e Kikoro só consegue assistir o seu pai levando um pau. Kafka olha para sua amiga e diz que não vai, de jeito nenhum,
matar o pai de Kikoro ali bem na frente dela. O Kaiju então pega o diretor e o balança, de um lado para o outro. Kafka e Kikoro se lembram da promessa feita por ela, de que se ele fizesse alguma coisa ruim, ela mesma mataria ele. Ela percebe que seu amigo não é um Kaiju e logo grita para ele não perder para a fera que existe dentro dele. E é nesse momento que Kafka se solta e parte para cima do Kaiju dentro de si. Ele percebe que sempre vacila nos momentos mais críticos e então pá, Kafka é engolido pelo Kaiju. Ele entra em um estado de depressão total. E quando o Kaiju número 8 estava prestes a dar o golpe final no diretor Isao, Kafka se lembra da sua maior inspiração, Mina Ashiro, aquela que disse que sempre estaria esperando por ele. Kafka abre seus olhos e atinge seu próprio peito, o que reflete no próprio Kaiju do lado de fora. O Kaiju número 8 acerta seu coração para que ele não fizesse mais mal nenhum. Com uma mistura de lágrimas e sangue, Kafka retorna ao seu estado consciente e afirma que ele não é o Kaiju número 8, e sim Kafka Hibino. Ele então cai diante do diretor e a sua transformação se desfaz. O diretor então pede para o capitão da primeira divisão, também conhecido como o mais forte da tropa de defesa, Gen Narumi, abaixar a sua arma. Agora tudo se acalmou. Fala aí, querem que eu traga um vídeo mostrando Gen Narumi, o cara mais forte da tropa, em ação? Comenta aqui embaixo. Não se esqueçam do like e da inscrição. Tudo isso é super importante e me motiva demais. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Falou.